Muita gente tá me marcando em um vídeo aí e a gente vai assistir junto. Bora! Vamos entender por que o Brasil é um país pobre. O Brasil tem 203 milhões de habitantes. Deles, 20, 40, 56 estão no Bolsa Família. 20 com 19, 39 são aposentados e pensionistas. E metadinha aqui, 10 com aquele um que sobrou. 11 são funcionários públicos. Então, esse pessoal recebe imposto e esses daqui pagam. Mas aqui você tem crianças, pessoas desempregadas, etc., que não necessariamente estão trabalhando, são produtivas, etc. Se você pegar só as empresas que não são MEIs, que são as empresas que geram emprego, você tem 7 milhões. Então, essas pessoas geram empregos para essas pessoas pagarem imposto para essas pessoas. E o que o Brasil faz é tratar esse cara aqui como o vilão. Esse cara é o problema e a gente precisa se livrar dele. E aí vai ficar bom. Se você entende que aquele cara ali não é o problema, ele é a solução, então provavelmente você é um libertário e você devia seguir a gente aí. Para a gravação. O exemplo que esse rapaz usou... Ai, gente, eu detesto fazer esse tipo de coisa. Mas o exemplo que ele usou, não sei quem é a pessoa, não conheço, só me marcaram no vídeo e eu vou comentar algumas coisas a respeito. Mas o exemplo que ele utilizou não é muito feliz porque ele leva em consideração que é apenas um grupo pequeno de pessoas que pagam impostos. Respeito o trabalho de todo mundo, mas o que ele falou que é uma grande baboseira. Ele está comparando jaca com água sanitária. São coisas de categorias diferentes. Primeiro que a forma como o imposto está sendo apresentado por ele, sei lá, é ingenuidade achar que funciona assim. Outro, aposentado, pensionista, pessoa que recebe Bolsa Família, todo mundo paga imposto. Ah, não paga nessa... Ok, mas paga imposto no consumo, paga imposto em outras formas, enfim, paga imposto. Outra coisa, essa fixação pelo empresariado é tão problemática quanto a vilanização do empresariado. Eu não gosto de nenhum dos dois extremos. Para mim, eu acho que é importante a gente, sim, criar um ambiente interessante e os libertários, se fossem um pouquinho mais inteligentes, conseguiriam chegar nessa linha de raciocínio que é falar assim, ó, beleza, a gente precisa de política pública, então, focado em melhoria de crédito, redução, talvez, de alguns impostos, facilitação, capacitação, enfim. Realmente, empreender no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Mas a lógica que ele explicou para poder falar por que o Brasil é pobre não tem nada a ver com o que ele disse. Mais uma vez, não conheço a pessoa, não sei de formação, não sei nada. Pela minha experiência própria, eu não gosto de libertário. O pensamento libertário. Ele eu não sei nem quem é. O Brasil ele é pobre porque nós somos um país de dimensão continental, onde a concentração de renda ela é muito afunilada. O que esse rapaz explicou de uma forma indireta é que desses 7 milhões de empresas, há uma acumulação de capital alta. Hoje no Brasil a gente tem que as pessoas mais ricas elas possuem essa característica de ter empreendimentos. Tirando cargos públicos, tirando cargos de, enfim, alto escalão, a boa parte dos mais ricos hoje, os milionários, bilionários, são pessoas que possuem empreendimento. E aí a gente precisa redirecionar esse olhar para dentro de um empreendimento. E aí que a gente precisa desamarrar um pouco essas construções de tipo, ai, eu não sei o que, eu tava falando como malvadão, e ser um pouco mais adulto e maduro para poder analisar as questões. Não há em nenhum modelo econômico, você pode falar de capitalismo, socialismo, eu já falei aqui algumas vezes sobre a palavra exploração. Tem gente que acha que é pegar o sarrafo e dar nas costas do outro. Não necessariamente assim. Quando você tem de explorar uma outra pessoa, uma mão de obra, é que você está ganhando dinheiro mais do que você paga aquela pessoa. Então, esse modelo que eu estou falando, como a sociedade está, né, desenhada, ele vai desembocar em uma situação que é a concentração de capital na mão de poucas pessoas. E é isso que a gente veio vivenciando desde que o Brasil é Brasil. Outro ponto, o Brasil ele não é pobre, erra quem fala que o Brasil é pobre. Nós somos um país muito rico, só que as nossas riquezas elas saem daqui em formatos diversos e vão para fora. Elas vão para fora em nome de capital financeiro, elas vão em produção e várias outras coisas. E aí vem esses boca de caçapa falar o quê? Que o problema do Brasil é Bolsa Família. O aposentado, para ele receber hoje, essa galera costuma ver eles como peso, para que essa pessoa estivesse ali, saudável, fazendo um vídeo, muitas pessoas que estão aposentadas hoje tiveram que trabalhar para ele estar ali. Isso é indiscutível. Seja para construir a casa onde ele mora, seja para poder fazer a rua que ele faz. Porque assim, eu não vejo um libertário contratando equipe de vigilância para cuidar da rua deles. Tipo assim, para falar, para defender. Eu não vejo eles contratando uma equipe de inspeção sanitária para poder verificar se a carne que eles estão comendo tá boa para consumo. Porque tudo isso é Estado. Eles acham que Estado é só Bolsa Família. Ou seja, ponto para a ignorância dessa galera.
Então, quando a gente percebe que a economia brasileira ela tem potencial para ser uma das maiores economias, mas ela não é, porque a gente tem esse modelo de economia baseado na concentração de capital e não na economia de base, que é desenvolvimento de indústria, que gera emprego para a nossa economia, aí sim você fala, beleza, o Brasil hoje ele não é pobre. O Brasil ele é mal distribuído. É aquela analogia que algumas vezes eu faço aqui. Se você tem dentro de uma sala 10 pessoas, e aí a gente não sabe de quem que é aquela renda, se está dividida entre todos ou apenas de uma pessoa só, eu posso afirmar com certeza que aquela sala é rica ou aquela sala ali possui pessoas ricas. Porque às vezes esses 10 milhões está na mão de uma pessoa só. Então, o crescimento daquela sala acontece. Agora, o desenvolvimento dela, de uma forma horizontal, não existe. Tá entendendo? Então, assim, esse tipo de pensamento e tipo de explicação, ela só vai corroborar para aquilo que ele geralmente não tem muita coragem para falar, que é, não gostamos de pobre. Podia resumir o vídeo falando só isso. Até porque se a gente levar em consideração e comparar o dinheiro gasto com programas sociais no ano e comparar com perdão de dívida de grandes empresas que vão recorrer ao Estado, se a gente comparar com concessão e isenção fiscal de vários setores, desde agronegócio até setor financeiro, vai passar em muito. Imunidade tributária de igrejas e por aí vai, dá para pagar 7 vezes mais Bolsa Família. A gente explica a pobreza dentro do Brasil pelas questões estruturais que foram desenhadas desde a época da escravidão. Hoje, grande parte da população brasileira é composta por pessoas pretas, que fazem a maioria da nossa sociedade. E quando a gente analisa qual grupo de pessoas estão mais suscetíveis à vivência da pobreza, são as pessoas pretas. Daí você compara esse dado com outros grupos de pessoas que ganham menos se comparado a um homem branco, que geralmente é esse perfil que defende o libertarismo. Pra mim, quem tem um pingo de neurônio funcionando aí no jeito, consegue entender o que eu tô falando. Então, a partir do momento que a gente tem essa nossa sociedade, que ela foi expandida para que gere acumulação de capital, para que gere crescimento e não desenvolvimento, e ainda continuamos, por mais que estejamos num governo de esquerda, ainda funciona o mesmo modelo, a gente entende que o Brasil ele é pobre por conta da falta de distribuição, porque nós somos um país rico. Se essa visão não estivesse tão intrinsecamente relacionada dentro do poder público, a gente iria observar o quão seria muito mais interessante, produtivo de fato, fazermos um fortalecimento das bases, seja com valorização do salário mínimo, seja com melhores condições para as pessoas mais pobres, seja por investimento em indústria, em educação, porque é isso que torna uma sociedade menos pobre. Não é colocar o empresariado num pedestal e falar que ele é a solução. Porque se dependesse de muito empresariado por aí, hoje nem folga, nem 13º, férias, que dirá direito trabalhista exigiria. E quando eu vi esse vídeo, eu achei de uma ingenuidade tremenda achar que a pobreza do Brasil é explicado porque tá muito difícil pro empreendedor. Comenta aqui a sua opinião que eu quero ouvir. Beijo no coração e até a próxima.